Profecia e esperança, e descobrindo Isaías. Descubra a profecia e a esperança no livro de Isaías. Assista agora ao nosso vídeo que explora os tesouros e percepções poderosos encontrados nesse livro bíblico. Prepare-se para se inspirar e fortalecer sua fé. Não perca essa oportunidade de mergulhar nas mensagens impactantes do profeta Isaías. Clique e assista agora. No cenário vibrante do Antigo Testamento da Bíblia, o livro de Isaías ocupa um lugar de destaque e importância. Composto por 66 capítulos, é um dos maiores e mais influentes livros proféticos encontrados nas Escrituras Sagradas. O livro recebeu seu nome em homenagem ao profeta Isaías, os quais é considerado o autor principal. Escrito durante um período crítico da história de Israel, o livro de Isaías aborda temas como a justiça, a redenção, a adoração verdadeira, a esperança e o futuro do povo de Deus. É uma obra de grande relevância teológica e possui um alcance profético que se estende além de seu contexto histórico imediato. A introdução do livro nos transporta para a era do Reino de Judá, durante os séculos VIII e VII a.C., quando a nação enfrentava desafios políticos, sociais e espirituais. Isaías, o profeta, foi chamado por Deus para transmitir mensagens de advertência, encorajamento, consolo e esperança ao povo de Judá. O estilo poético e eloquente de Isaías, repleto de imagens vívidas, metáforas poderosas e linguagem poética, dá ao livro uma beleza literária única. Através de suas palavras inspiradas, Isaías confronta a idolatria, a injustiça social, a corrupção e a infidelidade religiosa, chamando o povo a se arrepender, a buscar a retidão e a confiar em Deus. Além das mensagens diretas ao povo de Judá, o livro de Isaías contém profecias messiânicas, antecipando a vinda de um Messias e a redenção final. Essas profecias se tornaram fundamentais para a esperança e a fé posteriormente depositadas em Jesus Cristo, considerado pelos cristãos como o cumprimento dessas profecias. Ao longo do livro, encontramos uma combinação de julgamento e misericórdia, disciplina e restauração, promessas de renovação e consolação divina. Isaías exorta o povo a confiar em Deus em meio às adversidades, lembrando-os do amor, da fidelidade e da grandeza de Deus. Em suma, a introdução ao livro de Isaías nos convida a mergulhar na sabedoria e nas profecias deste antigo profeta. Suas mensagens continuam a ressoar em nosso tempo, desafiando-nos a buscar justiça, confiar em Deus e encontrar esperança em meio às circunstâncias difíceis da vida. O livro de Isaías, encontrado no Antigo Testamento da Bíblia, foi escrito durante um período de significativa importância histórica e cultural. Para compreender o contexto histórico e cultural do livro, é necessário considerar o cenário no qual o profeta Isaías viveu e as circunstâncias em que seus escritos foram produzidos. Isaías profetizou no reino de Judá, durante o século VIII a.C. Nesse período, Israel estava dividido em dois reinos, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Isaías foi um profeta que se dirigiu principalmente ao povo de Judá, especialmente durante os reinados dos reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Politicamente, Judá estava enfrentando ameaças externas de potências como a Assíria, que estava se tornando uma força dominante na região. A Assíria buscava expandir seu império e exercia pressão sobre Judá para que se submetesse a seu domínio. Essa situação de instabilidade política e ameaça militar influenciou significativamente as mensagens de Isaías. Além disso, durante esse período, ocorreram mudanças sociais e econômicas. A sociedade judaica enfrentava desigualdades sociais, exploração e corrupção.
O povo estava se afastando dos mandamentos de Deus, envolvendo-se em idolatria e injustiças. Isaías foi chamado por Deus para confrontar essas práticas e chamar o povo ao arrependimento e à busca da justiça. Culturalmente, o contexto do livro de Isaías também é marcado pela influência das nações vizinhas. A cultura assíria exercia uma forte presença, e muitas vezes os líderes de Judá eram tentados a adotar práticas culturais e religiosas estrangeiras em detrimento da fé em Yahvé, o Deus de Israel. No contexto geral, Isaías profetizou em um período de transição e crise para Judá. Ele trouxe correção, advertência e esperança ao povo, chamando-os a voltar para Deus, buscar a justiça e confiar na promessa da salvação divina. Seus escritos têm um impacto profundo na teologia e na esperança messiânica, com várias profecias apontando para o futuro Messias, Jesus Cristo. Compreender o contexto histórico e cultural do livro de Isaías nos ajuda a apreciar a relevância de suas mensagens e a interpretá-las nas circunstâncias específicas em que foram escritas. Durante o período em que o profeta Isaías viveu e escreveu, a geografia da região incluía principalmente a terra de Israel, que estava dividida em dois reinos, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. A região da terra de Israel é geograficamente diversa, apresentando uma combinação de montanhas, colinas, planícies costeiras e desertos. Ao longo do tempo, essas características geográficas influenciaram a cultura, a economia e a história do povo israelita. No Reino do Norte, a região montanhosa da Samaria era a área central, com várias cidades importantes, incluindo Samaria, a capital do reino. A área também era rica em terras agrícolas e recursos naturais, como água e madeira. Além disso, a planície costeira de Israel, conhecida como a planície de Sharon, era fértil e propícia à agricultura e ao comércio. Já no Reino do Sul, a região montanhosa de Judá era o centro, com Jerusalém sendo a capital e o local do templo. Essa área também era caracterizada por colinas, vales e terras agrícolas, incluindo vinhas e olivais. No entanto, ambas as regiões enfrentavam desafios geográficos. A região montanhosa era propensa a secas e exigia esforços de irrigação para a agricultura. Além disso, a localização de Israel tornava-o vulnerável a invasões de impérios vizinhos, como a Assíria e a Babilônia. A proximidade com a rota comercial conhecida como Via Maris, que ligava o Egito à Síria e outras regiões, proporcionava oportunidades econômicas e influências culturais, mas também expunha Israel a conflitos e influências estrangeiras. Em resumo, a geografia da região durante o período do profeta Isaías abrangia uma variedade de características, desde montanhas e vales até planícies costeiras e desertos. Essa geografia influenciava a economia, o comércio e até mesmo os desafios enfrentados pelo povo israelita naquela época. O livro de Isaías é um exemplo significativo do gênero literário conhecido como profecia. Como um livro profético do Antigo Testamento da Bíblia, ele contém uma combinação de elementos poéticos, narrativos e discursivos que são distintos desse gênero específico. O gênero profético é caracterizado pela comunicação de mensagens divinas, transmitidas pelos profetas, com o propósito de confrontar, advertir, consolar, exortar e encorajar o povo de Deus em relação à sua fé, práticas religiosas e conduta social. Os profetas eram chamados por Deus para falar em nome dele e comunicar suas palavras e vontade ao povo. No caso do livro de Isaías, ele contém uma mistura de profecias pronunciadas pelo profeta Isaías, bem como relatos históricos e visões simbólicas. Essa variedade de gêneros literários no livro reflete a diversidade de estilos e propósitos presentes na obra.
Parte do livro é composta por poesia, apresentando um estilo poético rico, com imagens vívidas, metáforas poderosas e linguagem poética que evoca uma resposta emocional nos leitores. Esses trechos poéticos expressam uma gama de emoções, desde lamentações e julgamentos até palavras de consolo e esperança. Além disso, o livro de Isaías contém relatos históricos que situam as mensagens proféticas em um contexto específico e ajudam a entender as circunstâncias em que foram entregues. Esses relatos históricos fornecem informações sobre os reis, eventos e desafios enfrentados por Israel e Judá durante o tempo de Isaías. Também há seções que descrevem visões simbólicas, nas quais Isaías recebe revelações e representações simbólicas de eventos futuros, incluindo o Messias e o reino vindouro de Deus. Em suma, o gênero literário do livro de Isaías é predominantemente profético, mas também abrange outros estilos, como poesia, narrativa histórica e visões simbólicas. Essa diversidade literária contribui para a riqueza e complexidade do livro, permitindo que os leitores experimentem uma variedade de emoções, recebam ensinamentos teológicos e compreendam o contexto histórico-cultural em que as mensagens foram entregues. O livro de Isaías apresenta vários personagens importantes em suas narrativas e profecias. Além do próprio profeta Isaías, sendo o principal autor e figura central do livro, outros personagens também são mencionados. 1. Reis de Judá. O livro menciona vários reis de Judá que governaram durante o período em que Isaías profetizou. Isso inclui Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, cujos reinados foram marcados por diferentes desafios e eventos significativos. 2. A família de Isaías. Em Isaías, capítulo 7, versículo 3, a esposa de Isaías é mencionada como a profetisa, embora seu nome não seja especificado. O nome de seus filhos, Sear-Jazub e Mashalal-Resbais, também são mencionados no livro. 3. Outros profetas. Isaías interage com outros profetas mencionados no livro, como Amós, de Isaías capítulo 7, versículos 10 ao 17, e Miqueias, de Isaías capítulo 39, versículo 3. 4. Nações e líderes estrangeiros. O livro referir-se a várias nações e líderes estrangeiros que exerceram influência sobre a região, como a Síria e seu rei Tiglat-Pileser III, bem como a Babilônia e seu rei Nabucodonosor. Embora o foco principal do livro seja a mensagem profética e as palavras de Isaías, esses personagens mencionados desempenham papéis contextuais importantes nas narrativas e nas visões apresentadas ao longo do livro. Eles contribuem para a compreensão do cenário político, social e religioso no qual Isaías estava profetizando. O livro de Isaías aborda diversos temas importantes ao longo de suas profecias e mensagens. Aqui estão alguns dos principais temas presentes no livro. 1. Chamado ao arrependimento e retorno a Deus. Isaías chama o povo de Israel ao arrependimento e à renovação de seu relacionamento com Deus. Ele confronta a idolatria, a injustiça e a infidelidade religiosa, exortando o povo a abandonar seus maus caminhos e voltar-se para Deus. 2. Promessa de salvação e redenção. Isaías oferece palavras de consolo e esperança, anunciando a promessa da salvação e da redenção divina. Ele profetiza sobre o futuro Messias, que trará libertação e restauração para o povo de Deus. 3. Justiça social e cuidado com os oprimidos. Isaías denuncia a opressão e a injustiça social, chamando o povo a agir com justiça, mostrar misericórdia e cuidar dos menos favorecidos. Ele destaca a importância de uma sociedade justa e do cumprimento dos mandamentos de Deus. 4. A soberania e a santidade de Deus.
Isaías enfatiza a grandeza, a majestade e a santidade de Deus. Ele descreve a natureza transcendente e poderosa de Deus, revelando sua soberania sobre todas as nações e eventos. 5. Julgamento e disciplina divina. Isaías profetiza sobre o julgamento de Deus contra as nações e contra o próprio povo de Israel. Ele adverte sobre as consequências do pecado e da desobediência, mas também oferece oportunidades de arrependimento e reconciliação. 6. Esperança para o futuro e a vinda do Messias. Isaías contém várias profecias messiânicas que antecipam a vinda do Messias, que trará salvação, paz e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Esses temas abrangem uma variedade de preocupações teológicas, éticas e sociais, oferecendo orientação e esperança para o povo de Israel em seu contexto histórico específico. Além disso, os temas presentes no livro de Isaías têm relevância contínua para os leitores hoje, convidando-os a buscar justiça, arrependimento, relacionamento com Deus e esperança na promessa de salvação em Jesus Cristo. A mensagem central do livro de Isaías é a fidelidade de Deus e a esperança em meio às adversidades. Embora haja uma variedade de temas e tópicos abordados no livro, todos eles apontam para a natureza de Deus como Redentor, Salvador e Restaurador. Isaías proclama a soberania de Deus sobre todas as nações e destaca sua santidade e justiça imutáveis. Ele revela que, apesar dos pecados e da infidelidade do povo, Deus está disposto a perdoar e a restaurar aqueles que se arrependem e buscam sua misericórdia. A mensagem central é que Deus está ativamente envolvido na história humana, trabalhando para trazer salvação e redenção. Isaías anuncia a vinda do Messias, que trará a paz, a justiça e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Ao mesmo tempo, Isaías adverte sobre as consequências da rebelião e da desobediência, tanto para o povo de Israel quanto para as nações ao seu redor. Ele aponta para o julgamento divino, mas também oferece oportunidades de arrependimento e reconciliação. A mensagem central do livro de Isaías, portanto, uma mensagem de esperança e encorajamento para o povo de Deus. É uma chamada à fidelidade, ao arrependimento e à confiança no poder e no amor redentor de Deus, mesmo diante das adversidades e dos desafios da vida. A mensagem central é que Deus é fiel às suas promessas e que Ele trará a salvação e a restauração para aqueles que confiam nele. O livro de Isaías ocupa uma posição proeminente e significativa nas Escrituras Sagradas. Ele é o primeiro dos profetas maiores no cânon bíblico do Antigo Testamento e é frequentemente considerado um dos livros proféticos mais importantes e influentes. No contexto geral das Escrituras, o livro de Isaías desempenha vários papéis cruciais. 1. Revelação profética. Isaías recebeu revelações diretas de Deus e proclamou mensagens divinas ao povo de Israel. Suas profecias abordam uma variedade de temas, incluindo o juízo de Deus, a salvação futura, o Messias, a restauração do povo de Deus e a vinda do reino de Deus. 2. Antecipação do Messias. O livro de Isaías contém algumas das profecias messiânicas mais proeminentes do Antigo Testamento. Ele antecipa a vinda do Messias, revelando detalhes sobre sua natureza, obra redentora e papel na salvação da humanidade. Muitos desses textos são citados e referenciados no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, enfatizando a sua importância no contexto da história da salvação. 3. Conexão com outros livros proféticos. O livro de Isaías possui uma forte conexão com outros livros proféticos nas Escrituras. Ele compartilha temas e mensagens semelhantes com livros como Jeremias, Ezequiel, Oséias, Miqueias e outros profetas.
Essa conexão entre os profetas fortalece a mensagem coesa de Deus ao seu povo ao longo dos séculos. 4. Contexto histórico do exílio babilônico. Parte do livro de Isaías é direcionada aos exilados do reino de Judá que foram levados cativos para a Babilônia. Isaías oferece palavras de consolo e esperança, lembrando o povo do plano redentor de Deus mesmo em meio ao exílio e à desolação. 5. Ensino moral e ético. O livro de Isaías contém ensinamentos morais e éticos importantes, chamando o povo à justiça, à retidão e ao cuidado com os necessitados. Isaías destaca a importância de viver uma vida conforme os princípios e mandamentos de Deus, buscando a justiça e o bem-estar dos outros. Em resumo, o livro de Isaías tem um papel crucial no contexto geral das Escrituras, oferecendo profecias, ensinamentos morais, esperança e revelação sobre o Messias vindouro. Ele está conectado com outros livros proféticos e contribui para a narrativa e mensagem coerentes que Deus revelou ao longo das Escrituras. O livro de Isaías é amplamente citado e referenciado em outros livros da Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Essas referências destacam a importância e a relevância contínua das profecias e mensagens contidas no livro de Isaías. Aqui estão algumas referências notáveis. 1. Mateus capítulo 3, versículo 3. Marcos, capítulo 1, versículos 2 e 3. Lucas, capítulo 3, versículos 4 ao 6. Esses versículos citam Isaías, capítulo 40, versículo 3 como uma profecia cumprida no ministério de João Batista, que preparou o caminho para Jesus. 2. Mateus capítulo 8, versículo 17. Este versículo referir-se a Isaías 53:4, relacionando o cumprimento da profecia sobre o Messias que carregaria as enfermidades e dores das pessoas. 3. Lucas, capítulo 4, versículos 16 ao 21. Neste relato, Jesus lê em voz alta Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, identificando-se como o Messias que traz a boa nova aos pobres, proclama liberdade aos cativos e anuncia o ano aceitável do Senhor. 4. Romanos, capítulo 10, versículos 16 ao 21. O apóstolo Paulo cita Isaías capítulo 53, versículo 1 e Isaías capítulo 65. Versículo 1 ao discutir a rejeição de Israel ao Evangelho e a necessidade de fé para a salvação. 5. Romanos, capítulo 15, versículo 12. Paulo referir-se a Isaías, capítulo 11, versículo 10, mostrando como Jesus é a esperança para todas as nações. 6. 1 Pedro capítulo 1, versículos 24 e 25. O apóstolo Pedro cita Isaías, capítulo 40, versículos 6 ao 8 para ressaltar a durabilidade da palavra de Deus e a transitoriedade da vida humana. Essas são apenas algumas das várias referências ao livro de Isaías encontradas em outros livros da Bíblia. Essas citações e alusões destacam a importância teológica e messiânica das profecias de Isaías e sua conexão com a história da salvação e o cumprimento em Jesus Cristo. O livro de Isaías possui um contexto teológico rico e abrangente. Ele aborda várias questões teológicas fundamentais, oferece percepções sobre a natureza de Deus e apresenta a teologia do reino de Deus. Aqui estão alguns aspectos-chave do contexto teológico do livro de Isaías. 1. Soberania e santidade de Deus. Isaías destaca a soberania e a santidade de Deus. Ele enfatiza que Deus está acima de todas as nações e governantes, e que Ele é santo e justo em todas as suas ações. Isaías revela a grandeza e a majestade de Deus, chamando o povo à reverência e adoração a Ele.
2. Messias e redenção. O livro de Isaías contém várias profecias sobre o Messias vindouro. Isaías prediz o nascimento virginal de Jesus, Isaías capítulo 7, versículo 14, e descreve o servo sofredor, que levará sobre si as dores e enfermidades do povo, Isaías capítulo 53. Essas profecias apontam para Jesus Cristo como Messias e Salvador. 3. Julgamento e salvação. Isaías enfatiza o tema do julgamento divino e a necessidade de arrependimento. Ele adverte sobre as consequências do pecado e da desobediência, mas também oferece palavras de consolo e promessas de salvação. Isaías revela a graça e a misericórdia de Deus, oferecendo esperança mesmo em meio ao juízo. 4. Justiça e ética. Isaías enfatiza a importância da justiça e da ética na vida do povo de Deus. Ele condena a injustiça social, a opressão e a exploração dos pobres. Isaías chama o povo à prática da justiça e à busca do bem-estar dos outros, mostrando que a verdadeira religião envolve viver uma vida justa e compassiva. 5. O Reino de Deus. Isaías revela a visão do Reino de Deus, no qual a paz, a justiça e a restauração são estabelecidas. Ele profetiza sobre o governo do Messias e a vinda do Reino de Deus na terra. Isaías oferece a esperança de um futuro glorioso em que todas as coisas serão restauradas e o povo de Deus desfrutará de plenitude e alegria. O contexto teológico do livro de Isaías oferece uma compreensão abrangente de Deus, sua obra redentora, sua justiça e sua promessa de salvação. Ele nos desafia a buscar a justiça, a confiar em Deus em meio às adversidades e a esperar com esperança o cumprimento final do reino de Deus em Cristo. A interpretação contextual do livro de Isaías envolve a compreensão das mensagens e profecias dentro de seu contexto histórico, cultural e literário. Considerando que o livro foi escrito durante um período específico da história de Israel, é importante analisar como as palavras de Isaías se relacionam com os acontecimentos e as circunstâncias desse tempo. 1. Contexto histórico. O contexto histórico do livro de Isaías abrange os reinados dos reis de Judá, como Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Durante esse período, Israel enfrentava ameaças de impérios vizinhos, especialmente a Assíria, que estava se tornando uma potência dominante na região. As palavras de Isaías devem ser compreendidas à luz dessas ameaças políticas e da influência dos poderes estrangeiros na região. 2. Contexto cultural. O contexto cultural de Isaías inclui a influência dos povos vizinhos, como a Assíria e a Babilônia, sobre a cultura e as práticas religiosas de Israel. Isaías confronta a idolatria e a adoração de outros deuses, chamando o povo à fidelidade ao Deus verdadeiro, Yahvé. 3. Gênero literário. O livro de Isaías contém uma mistura de gêneros literários, como poesia, narrativa e profecia. É importante interpretar cada seção conforme o gênero literário em que está inserida. Por exemplo, os trechos poéticos podem envolver linguagem figurada e simbólica, enquanto os relatos históricos podem fornecer contexto para as profecias e mensagens. 4. Cumprimento messiânico. Muitas das profecias em Isaías têm um cumprimento messiânico, apontando para Jesus Cristo como o Messias prometido. A interpretação contextual envolve reconhecer as conexões entre as profecias de Isaías e o cumprimento em Jesus, como mencionado no Novo Testamento. Ao interpretar o livro de Isaías contextualmente, é fundamental considerar os eventos históricos, as práticas culturais e o propósito teológico das mensagens. Isso permite uma compreensão mais precisa das profecias, das advertências e das promessas contidas no livro,
bem como sua aplicação relevante para os leitores contemporâneos. O livro de Isaías oferece uma variedade de percepções valiosos que podem ser aplicados à nossa vida hoje. Aqui estão alguns das percepções mais significativos. 1. A soberania de Deus. Isaías enfatiza a soberania de Deus sobre todas as coisas. Ele revela que Deus está no controle da história, das nações e dos eventos. Esse insight nos encoraja a confiar em Deus, mesmo em meio às incertezas e desafios da vida. 2. A importância da justiça e da ética. Isaías condena a injustiça social, a opressão e a exploração dos pobres. Ele nos desafia a praticar a justiça, cuidar dos necessitados e buscar o bem-estar dos outros. Esse insight nos lembra da responsabilidade de vivermos de acordo com os princípios de Deus e nos envolvermos na construção de uma sociedade justa. 3. A promessa de salvação e redenção. Isaías contém profecias poderosas sobre a vinda do Messias e a promessa de salvação. Ele nos lembra que Deus tem um plano redentor para a humanidade e que podemos encontrar esperança e consolo em sua graça e misericórdia. 4. A importância do arrependimento e da busca de Deus. Isaías chama o povo ao arrependimento e à busca sincera de Deus. Ele nos lembra que, quando nos afastamos de Deus, devemos voltar para Ele com sinceridade e humildade. Esse insight nos encoraja a examinar nossos corações, confessar nossos pecados e buscar uma relação íntima com Deus. 5. A fidelidade de Deus. Isaías reitera repetidamente a fidelidade de Deus, apesar da infidelidade do povo. Ele nos lembra que Deus cumpre suas promessas e permanece fiel mesmo quando somos inconstantes. Esse insight nos dá confiança e segurança em nosso relacionamento com Deus. Esses insights valiosos do livro de Isaías nos desafiam, encorajam e inspiram a vivermos uma vida de justiça, esperança e confiança em Deus. Eles nos lembram da natureza divina de Deus e do seu amor inabalável por nós. O livro de Isaías é uma das obras proféticas mais notáveis e extensas do